chama a julgamento da minha relatoria o agravo regimental no HC 74412. Uma advogada presente. Defensora pública, advogada presente. Doutora Isabel, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos. A senhora tem o prazo de 5 minutos. Só dispenso a leitura do relatório? Sim, Excelência. Então, a Vossa Excelência tem o prazo de 5 minutos. Muito obrigada. Gostaria de dar boa tarde a todos e todos. Cumprimento os eméritos ministros, essa egrégia turma, na pessoa do presidente e também relator do presidente habeas corpus, ministro Sebastião Reis Júnior, e também os demais presentes e funcionários desse egrégio Superior Tribunal de Justiça. Eu gostaria de inicialmente pedir desculpas por eventual barulho de obras que Vossas Excelências possam ouvir, esse pequeno inconveniente. E dou início à minha fala falando sobre a Cláudia Helena Amaro da Silva, que é a paciente desse habeas corpus. Ela é mãe de 2 filhas menores de idade atualmente e tem outros filhos maiores. A Cláudia Helena ela é primária. O processo originário desse HC é o único processo que consta na sua folha de antecedentes criminais, que é absolutamente limpa, a não ser por esse caso. E ela veio ser solta no ano de 2022 em razão de uma liminar concedida pelo ministro Sebastião e veio a ser presa novamente agora em janeiro em razão da cassação dessa liminar. E esse agravo versa sobre esse tema. Inicialmente, o HC e o agravo requerem o reconhecimento da grande violação que houve nesse caso, referente à falta de aviso com relação ao direito ao silêncio da Cláudia Helena por ocasião da abordagem dos policiais e também da violação de domicílio que foi sofrido nesse caso. E, de fato, não houve uma abordagem desse tema nas instâncias anteriores, porém, como se trata de uma flagrante ilegalidade, de uma teratologia, essa situação deve ser combatida por esse egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que não foi dado a Cláudia Helena um aviso sobre o direito à não autoincriminação e também houve uma grave violação de domicílio, e todas as provas foram daí decorrentes. Então, mesmo que não tenha havido uma abordagem nas instâncias anteriores, trata-se de uma flagrante teratologia. No entanto, mesmo que assim não se entenda, é de se observar que há também pedidos subsidiários com relação principalmente à aplicação do tráfico privilegiado. E essa matéria ela foi, sim, pré-questionada anteriormente. Na realidade, a Cláudia Helena havia sido condenada em primeiro grau com a aplicação do tráfico privilegiado e o acórdão da Câmara Criminal, de uma Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, veio a afastar o tráfico privilegiado em grau de apelação. Então, essa matéria do tráfico privilegiado foi, sim, tratado pelas instâncias anteriores. Não há que se falar em supressão de instância com relação ao tráfico privilegiado e nem tampouco com relação aos demais pleitos aí decorrentes, que são a fixação de regime aberto e também a substituição da pena por restritiva de direitos. Lembrando que, novamente, já mencionei, mas vale ressaltar, que esse é o único processo constante da FAC da Cláudia Helena e o tráfico privilegiado foi afastado em grau de apelação diante da quantidade de drogas, tão somente diante da quantidade de drogas, aproximadamente 2 quilos de cocaína, e do fato de que essas drogas tinham inscrição de facção, inscrição do Comando Vermelho. E só por esse motivo o tráfico privilegiado foi afastado. Então, mesmo que já tenha havido o trânsito em julgado, como não houve revisão criminal, deve sim esse Superior Tribunal de Justiça corrigir essas ilegalidades, né? Lembrando aqui o pedido principal com relação ao reconhecimento das ilegalidades da teratologia, mas nós também temos o pedido subsidiário que se refere ao tráfico privilegiado e também ao regime aberto à substituição da pena. A Cláudia Helena, ela não veio cometer nenhum novo delito enquanto estava em liberdade, esteve em liberdade durante muito tempo, respondeu ao processo em liberdade, é o único processo de sua FAC, então nós entendemos até mesmo contraproducente que se tenha que fazer uma revisão criminal, que porventura pode vir a chegar novamente ao STJ. Então, diante de toda essa ilegalidade desse processo que essa mãe de 2 filhos menores, mas tantos outros maiores,
vem sofrendo. Então, o pleito da Defensoria Pública é pelo reconhecimento das ilegalidades com relação à falta de aviso do direito ao silêncio, portanto, a ilegalidade na busca pessoal e no interrogatório subreptício, com a consequente violação de domicílio e nulidade de todas as provas. Subsidiariamente, nós defendemos a aplicação do tráfico privilegiado, com a redução de pena em 2/3, aplicação de regime aberto e substituição da pena por restritiva de direitos. Agradeço enormemente pelo tempo de Vossas Excelências. Obrigada. Conforme relatado, pretende agravante o reconhecimento da ilegalidade do flagrante em razão da violação do domicílio. Após detida análise das razões recursais, concluo que existe a razão agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão impugnada. E aqui eu faço uma descrição da sentença e destaco os seguintes trechos. Na ocasião, policiais militares em patrulhamento pelo bairro Ciderlândia, nessa cidade, foram informados por um transeunte que uma mulher vestindo uma blusa amarela com listas pretas, chamada Cláudia, iria entregar uma carga de cocaína para outra mulher conhecida como Dora. Ao se dirigirem até o endereço, os militares avistaram uma pessoa com características semelhantes àquelas descritas pelo transeunte e procederam à abordagem da hora denunciada Cláudia. Quando informaram sobre a suspeita, a denunciada Cláudia confirmou que acabara de entregar a Dora certa quantidade de entorpecentes, mas que a droga pertencia a uma pessoa apenas identificável como Paulinho ou Paulette. De posse de tais informações, o policial Renato dirigiu-se até o endereço de Doriete Lúcia. No interior da residência, a denunciada Doriete confirmou o recebimento das drogas momentos antes da denunciada Cláudia Helena, bem como que levou os policiais até uma máquina de lavar roupa, onde estava escondida toda a droga apreendida. No decorrer do processo, foram acostadas certidões de antecedentes criminais das acusadas, a folha de antecedentes criminais das acusadas florestais, todas esclarecidas por certidão única, todas as acusadas são primárias com bons antecedentes. Quanto à acusada Cláudia Helena Amaro da Silva, em relação à referida acusada, a pretensão acusatória foi comprovada nos autos. Ademais, a prova oral foi eloquente em comprovar a finalidade e mercancia da droga, a autoria foi comprovada pela prova oral acolhida em juízo, o depoimento da testemunha Renato, policial militar, narrou como se passaram os fatos, destacando de suas palavras, eu faço a transcrição e digo: da leitura dos enxertos transcritos, ao meu ver, verifica-se que, no presente caso, não houve indicação de nenhuma diligência investigatória preliminar apta a demonstrar elementos mais robustos da ocorrência do tráfico no endereço, e naquele momento que justificasse a entrada forçada dos policiais. Ainda cito precedentes. Cumpre salientar que esse tribunal firmou o entendimento de que, como forma de não deixar dúvidas sobre a sua legalidade, a prova da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe o Estado, devendo ser realizada com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando sempre que possível testemunhas do ato. Dou provimento ao agravo regimental a fim de reconsiderar a decisão de Florestais e conceder de ofício a ordem para reconhecer a nulidade do flagrante em razão de invasão do domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato e absolver a paciente hora agravante das imputações delituosas referentes à ação penal número tal. Ministro Rogério Schetti. Aliás, há uma observação do ministro Saldanha, né? Acho que podemos ouvir o ministro Saldanha, se Vossa Excelência não se importar. Presidente, esse caso ele me traz alguma perplexidade por algumas circunstâncias, alguns fatores. Primeiro de tudo, como bem lembrado aqui pelo ministro Jesuíno, é que ele é de 2015, tem quase 10 anos que aconteceu esse flagrante, quase 10 anos. E a situação, ao meu sentir, ele foge do nosso precedente de pura invasão de domicílio por denúncia anônima. Que, na verdade, eles tiveram informação de um transportador de uma quantidade considerável de cocaína. Seria uma moça chamada Cláudia, com a descrição dos trajes, da vestimenta. E, quando abordada, ela diz: acabei de entregar para a Dora. Então, a situação é de flagrância, porque foi exatamente um momento imediato a entrega da droga. Não é simplesmente a invasão de domicílio especulativa. Então, nesse particular, eu não consegui
enxergar a ilegalidade nesse ingresso do domicílio. Foi uma situação de flagrância. Lá dentro encontraram exatamente 2 quilos, 150 gramas de cocaína, com as inscrições de CV, essas coisas. Eu não me oporia ao restabelecimento da sentença em relação ao tráfico privilegiado, que realmente são primários de bons antecedentes, apesar de ser uma quantidade não tão insignificante. São 2 quilos de cocaína. Então, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a mim, deixaria mais confortável. Mas o reconhecimento de nulidade dessa prisão em flagrante me desconforta, porque a gente estaria inibindo uma atividade policial que é de rotina, né? E que atingiu seus objetivos. Quer dizer, confessaram, realmente não foi alertado quanto ao direito de permanecer em silêncio. Não tem indicação de maus-tratos, tortura. Então, presidente, eu trago essa minha dúvida, essa minha perplexidade para debate do colegiado. Ok. Ministro Rogério Schietti. Senhor presidente, eu entendo até as ponderações do ministro Saldanha, mas esse é um daqueles casos que me parece evidente a falta de verossimilhança, digamos assim, da narrativa que autorizou a condenação das 2 acusadas, especialmente da hora paciente. Aqui, lendo a denúncia, as folhas 40 e 42, é afirmado que policiais militares em patrulhamento no bairro Ciderlândia foram informados por um transeunte que uma mulher vestindo uma blusa amarela com listras pretas, chamada Cláudia, iria entregar uma carga de cocaína para outra mulher conhecida como Dora, residente número tal da mesma localidade. Ao se dirigirem até o endereço, os militares avistaram uma pessoa com características semelhantes àquelas descritas pelo transeunte e procederam à abordagem da hora denunciada, Cláudia Helena. Quando informada sobre a suspeita, a denunciada confirmou que acabara de entregar a Dora certa quantidade de entorpecentes, mas que a droga pertencia a uma pessoa apenas identificada como Paulinho ou Paulette do Ciderlândia. De posse de tais informações, o policial Renato Marins dirigiu-se até o endereço de Doriete Lúcia. No interior da residência, a denunciada confirmou o recebimento das drogas momentos antes da denunciada Cláudia Helena, bem como levou os policiais até uma máquina de lavar roupa, onde estava escondida toda a droga. Eu não estou duvidando de que, objetivamente, os fatos são esses, mas o que me causa estranheza é uma pessoa abordada na rua, diante de uma suspeita de policiais, confessar a prática de um tráfico, indicar qual é a residência para onde se dirigiram levando a droga. A polícia entra na residência, a moradora da residência confirma que recebeu as drogas e leva os policiais até um local de esconderijo da droga. Quer dizer, são 2 pessoas com um comportamento muito de cidadãs, né? Porque, em nome da apuração de um crime grave como esse, que sabem iria levá-las à prisão, colaboram com a polícia para levá-la ao local onde teria sido entregue a droga e onde essa droga estaria escondida. Então, é mais uma daquelas histórias que nós acostumamos a acreditar, mas que sabemos que não foi certamente assim. Eu acho que é muito improvável que 2 mulheres confessem livremente um crime de tamanha gravidade. Bom, foi encontrada a droga e eu me pergunto se não houvesse sido encontrada a droga, se haveria alguma notícia desse fato. Ainda esta semana tivemos conhecimento de uma pesquisa feita por esqueci o nome do Instituto do Rio de Janeiro, acho que é INPE, noticiando que de 350 buscas e apreensões domiciliares,
nenhuma delas realizou-se em domicílios com renda familiar maior do que 10 salários mínimos, né? O que evidencia que é uma prática utilizada apenas nas periferias dos centros urbanos. Se isso ocorresse na Zona Sul, acho que isso aqui foi no Rio de Janeiro, nós não teríamos notícia de algo similar, né? Então, eu entendo, né, o trabalho da polícia deve ser de coibir o tráfico de drogas, deve realmente fazer abordagem, mas é preciso que se tenha alguma documentação de que isso foi feito em conformidade com o que determina a lei. Abordar uma pessoa na rua e dela obter uma confissão de que estava traficando droga naquele momento, levar para uma residência e a pessoa que recebeu a droga também confessar, me parece muito inverossímil. Então, eu, diante da falta de provas desta confissão prestada voluntariamente, segundo se afirma, eu peço veementemente, ministro Saldanha, mas acompanho a Vossa Excelência para anular a apreensão da droga. Ministro Teodoro. Senhor presidente, eu observei atentamente os debates de eletricidade aí, Vossa Excelência, o argumento levantado pelo eminente ministro Saldanha e agora os argumentos do eminente ministro Rogério. Também, na verdade, é uma causa complexa, mas, a meu ver, e aqui pedindo venha de logo a Vossa Excelência, o relator, eu entendo que eu concordo no tocante ao lapso temporal desses 15 anos, mas eu vou mais além. A tese defensiva trazida à baila no presente recurso foi uma tese que, sem dúvida, foi discutida por ocasião da instrução criminal no primeiro grau, aonde foi efetivada à luz do contraditório de ampla defesa, com horário de devido processo legal. E os policiais ratificaram o auto de prisão em flagrante. Nós sabemos que nossa corte aqui, o próprio Supremo Tribunal entende que o policial, ele, na condição de agente público, até prova contrária, ele deve, a palavra dele deve ser levada em consideração, porque ele lá está prestando um compromisso. E nos autos aqui, não vi contradita com relação aos documentos, com relação aos depoimentos desses policiais. De maneira que, levando-se em consideração que está nos autos, e outras versões não vieram aos autos, contrariando a prova dos autos, e aqui, sem dúvida, quando o ministro Rogério fala, infelizmente, a gente sabe como é, às vezes, a regra a gente vê como é, mas da forma que está lançada aí, eu entendo que merece crédito os depoimentos prestados pelos policiais e, ao mesmo tempo, corroborado pelas pessoas que foram envolvidas. Em nenhum momento elas tocaram que foram ameaçadas ou torturadas. De maneira que, pedindo máxima venha ao ministro, ao eminente relator, eu me acosto ao voto discrepante do ministro Saldanha. É como voto. Agradeço. Ministro Rissato. Senhor presidente, como foi dito, trata-se aqui de uma condenação por fato ocorrido em 2015, quer dizer, eu não sei até quando nós poderíamos retroagir a nossa atual jurisprudência para abranger esses fatos ocorridos há década e até 2015, 2010, 2005, prever essas condenações todas por fatos semelhantes. Esse é um ponto só. Aqui, os policiais tiveram informação de que uma mulher de blusa amarela com listras pretas, chamada Cláudia, ia entregar uma carga de cocaína para outra mulher conhecida como Dora, residente na Rua 12, número 100. Quer dizer, naquela... Os policiais
abordaram essa mulher de lista blusa amarela, lista preta, chamada Cláudia, e ela disse que teria dito que realmente havia entregue a cocaína para Dora, naquele número, naquela rua. Então, aí não é um caso de suspeita, é um caso de certeza, né? Os policiais confirmaram a informação que realmente essa droga havia sido entregue. Eu não vejo como aqui, diante das circunstâncias fáticas, se duvidar da palavra dos policiais, com a devida vênia do ministro Schietti, entendo as suas preocupações, mas eu não vejo aqui como duvidar da palavra aqui dos policiais. Eu vou pedir vênia ao eminente relator, mas eu vou acompanhar o ministro Saldanha. Que na minha divergência eu considero o tráfico privilegiado. Sim. Eu quero aderir, então, à manifestação do ministro Saldanha e conceder o tráfico privilegiado. Vossa Excelência restabelece a sentença, né? Bem, A sentença substituiu por alternativa? Não sei. Acho que Vossa Excelência que comentou. Você vê de qualquer forma. Não, a sentença eu sei que reconheceu o privilegiado, mas não sei se deu a substituição. E Vossa Excelência está Doutora, dando sabe informar, substituição. doutora defensora? Doutora Isabel, sabe informar? Fugiu. Deixa eu só olhar aqui rapidamente. Eu já deve ter cumprido Perdão, o tempo. perdão, excelência. A minha internet ficou um pouco instável. Sim, ela Foi. substituiu por 2 penas descritivas de direito. Perfeito. Ok, então. Então, a turma, por maioria, vencidos o eminente relator e o ministro Rogério Schietti, que concediam a ordem de ofício, nós estamos diante de um HC. Concedeu a ordem, nos termos do voto do ministro Saldanha, que será o relator do processo, Obrigado. para restabelecer a sentença, no que se refere ao reconhecimento da do privilégio do parágrafo 4º, artigo 33, e dos termos da pena. Então, deu provimento para... ou seja, então foi dado provimento. Perfeito. Agradeço. Obrigado, então.